Olá, eu sou Alec Lean e nós vamos iniciar o nosso processo criativo de roteiro de cinema independente de forma objetiva e rápida. Vamos lá? Quando se fala de roteiro, muita gente foca apenas nos exemplos que vemos quando se trata de filmes hollywoodianos. Um documento extenso, com muitos termos técnicos, uma formatação complicada e ordens difíceis de seguir. Mas na prática, isso nem sempre precisa ser assim. O roteiro deve ser feito para te ajudar na hora da gravação e não complicar ainda mais. E você pode desenvolvê-lo de forma simples e eficiente. O roteiro é o conteúdo escrito de uma peça audiovisual, de um curta-metragem, de uma longa-metragem ou de qualquer outro produto nesse sentido. Ele pode ser também chamado de script e em espanhol ele é chamado de guion. Guion justamente por o roteiro ser um guia para as filmagens, mesmo porque durante as filmagens coisas podem mudar devido às ideias brilhantes de última hora, problemas de produção, mudança do clima. Não existe fórmula de roteiro certa ou errada. Existe a melhor forma para que você possa desenvolver o seu trabalho de um jeito que todos se entendam. Óbvio que é importante conhecer a técnica padrão utilizada em grandes produções e deixaremos links na descrição desse vídeo. Então, vamos lá? A ideia para um roteiro pode surgir do nada, de uma música que você ouve, de uma cena real que você presenciou na rua, de algo que você leu, de um sonho que você teve, de uma fotografia que te agradou, ou até de uma fofoca que te contaram. A primeira coisa a fazer é anotar essa ideia, sem muitas regras, para que você não se esqueça da origem desse start que você teve. Nessa hora, por saber que seja um filme de baixo custo, já começa a pensar em possibilidades que facilitem esse processo de filmagem. Por exemplo, evitar muitas locações ou lugares caros e de difícil acesso para filmar. Há diversas possibilidades de filmar que você pode realizar dentro de um apartamento, dentro da sua própria casa ou de amigos, ou no máximo em locais públicos de baixíssima circulação de pessoas. Colocar o menor número de personagens possíveis. Há grandes curtas com apenas um personagem, somente com narração, e há a possibilidade de fazer filmes de arquivos, principalmente se for documentário, que inclusive poderá gravar depoimento nas casas dos próprios convidados para o filme. O conflito interno é uma luta que ocorre psicologicamente dentro de um personagem. Pode ser causado por diversos fatores da vida real, incluindo medo, raiva, ciúme, vergonha, ressentimento, amor. É importante ter consciência do que move seu personagem internamente. Por exemplo, Toy Story, que é um filme onde todos os brinquedos têm ciência da sua existência como brinquedo. Porém, o conflito interno de um dos personagens é não acreditar que é um brinquedo, e sim um guarda espacial. Conflito externo é quando forças externas se opõem aos interesses de um personagem. Isso pode ser um único conflito com um antagonista, ou vários conflitos secundários. O conflito externo geralmente é mais fácil de identificar, porque envolvem outras questões na história. Por exemplo, Parque dos Dinossauros. É claro que os dinossauros escapando e ameaçando a vida dos personagens é um fator externo, é um conflito entre a pessoa contra a natureza. A construção de um personagem consiste em como ele é, como vive, o que ele quer, onde está, quando e quais as características pessoais.
Muita coisa faz parte da caracterização de um personagem: sua etnia, sua idade, seu porte físico, sua altura, como se veste, como se fala, como pensa, como age, que profissão, o contexto e o ambiente que vive. O caráter é importante para revelar a personalidade psicológica do personagem. O arco do personagem mapeia a jornada de transformação vivenciada pelo mesmo ao longo da história. O enredo de toda a sua história é construído ao redor desse arco que foi criado e tem muito a ver com os conflitos e provocações que ele enfrenta sozinho. Por exemplo, o personagem pode ser arrogante, acontecer algo que o torne reflexivo e no final uma pessoa acessível, e vice-versa. Geralmente o arco é mais utilizado em filmes de longa-metragem e não de curtas, que tendem a ser mais objetivos e diretos. A logline cumpre a função de dizer às pessoas sobre o que é a sua história, de forma sucinta e atrativa. Na verdade, é um breve resumo do seu roteiro, em uma linha, se possível, ou uma ou duas frases que visa despertar o interesse na essência da história. A logline deve ser não só o resumo de uma frase do seu filme, como transmitir e orientar emocionalmente o leitor para a sua história como um todo. A logline deve ter 3 pontos importantes: o protagonista, o seu objetivo e o antagonista ou força antagônica. Exemplos: o filme O Invasor. Logline: 2 empresários contratam um matador para assassinar seu terceiro sócio, mas são chantageados pelo assassino, que começa a adentrar em suas vidas e na empresa. Vamos ao exemplo de um filme meu. Eu Não Nasci para Ser Discreta. 4 jovens de diferentes etnias protestam relatando como é difícil ser afeminado em uma sociedade machista. Em seguida, vamos para o argumento, que é uma descrição imagética do filme, ou seja, ele deve possuir os detalhes e símbolos do ambiente em que acontece a história e conter todos os personagens. Ele deve ser escrito em prosa, como se estivéssemos contando para alguém, narrado do início ao fim, sem diálogo, sempre no presente, conduzindo em ações, pensando sempre no público para quem você vai contar a história. O argumento deve passar pelos personagens e situações de forma e ordem que elas aparecerão no roteiro. O roteiro de cinema pode ser dividido basicamente em 4 partes: cabeçalho de cena, ação, diálogos e transições. Vamos a alguns exemplos. Cabeçalho de cena. Cena 2, interior, sala da família Souza e Silva, noite. Aqui nós indicamos se a cena vai ser interna ou externa, no int de interior, o local onde vai ser a cena, sala da família Souza e Silva, e mais ou menos o horário que vai ser gravada a cena, noite ou dia. Ação. Andando de um lado para o outro, Maria olha para o celular. João se aproxima para beijá-la. Maria se afasta. Essas são as ações que os personagens vão executar durante a cena. E não há diálogo. Diálogos. Maria: qual o motivo de chegar tão tarde? João: reuniões de última hora. Ele suspira e se joga no sofá. João: como sempre você está desconfiando de mim. Respira fundo. Corta para.
Aqui nós vemos o diálogo entre dois personagens, Maria e João. O nome dos personagens devem sempre ser colocados com letra maiúscula, a fim de facilitar a leitura. Assim como se um personagem estiver gritando, o seu diálogo pode ser escrito com letras maiúsculas. Ao final da cena, a gente costuma escrever corta para. Transições. Logo no início, temos que escrever fade in no roteiro. Dar 2 linhas de espaço e começar a primeira cena. Fade in é a primeira coisa geralmente que um autor escreve. E no final do filme escrevemos fade out, que é quando a imagem vai desaparecendo e entram os créditos. Então fade in, geralmente a tela está escura e aí vai clareando até aparecer a primeira cena. E fade out é ao contrário. A cena está lá na tela e ela vai escurecendo ou desaparecendo. No caso aí, no final do filme, em seguida entrariam os créditos. Agora vamos ver um exemplo completo do fade in ao fade out, de forma bem reduzida. O documentário, assim como a ficção, deve ter início, meio e fim. Ele é escrito em cenas que descrevem as possíveis ações e falas que devem ocorrer em determinados locais, em determinados momentos. Na verdade, é um pré-roteiro, de quem dará o depoimento e a possível ordem dessas declarações dentro do roteiro, ou até recriar alguma cena do dia a dia dos depoentes envolvidos, já pesquisado na fase de pré-produção. Um roteiro normalmente inclui diálogos de atores, roteiro de ficção. Mas em um documentário, as cenas da vida real ou em depoimentos, o roteiro apenas menciona o que se espera que as pessoas possam dizer. Na verdade, o roteiro de documentário é quase sempre um pré-roteiro. Segue agora alguns exemplos reais de roteiro, de ficção e documentário. Exemplo de roteiro de documentário sendo um filme de arquivo ou com manipulação e montagem de diversas imagens e animações. Este é um exemplo de roteiro de documentário do meu filme Eu Não Nasci para Ser Discreta. Em seguida, imagens do filme. O meu nome é Gabriel dos Anjos, tenho 24 anos e estudo publicidade. Eu gosto muito de ouvir música, andar de patins, dar close. Meu nome é Jorge, tenho 29 anos, sou bancário e sou mais caseiro, gosto de ficar em casa, assistindo Netflix, essas coisas. Oi, meu nome é Zac Fontinelli, eu tenho 30 anos, eu sou assistente social, estudante de filosofia. Meu hobby favorito é ler livros e com certeza ao ar livre, né? Assim, em contato com a natureza. Oi, eu sou o José Gerson, tenho 27 anos, sou operador de telemarketing, amo samba e eu sou de seio, né?
não era discreta, ou que pelo menos insinuaram que eu não era quando eu dançava e falavam que eu parecia uma menina. E uma vez também que eu parei com a mão na cintura e os meus pais falaram: tira a mão da cintura, parece uma menina. Aí eu fiquei meio assim. Um fato foi o seguinte: a minha irmã ganhou uma boneca. E eu fiquei maravilhado com aquela boneca. Então eu também queria. Eu queria. Só que daí meu pai e minha madrasta não queriam me dar porque eu era menino. Então eu comecei a gritar: eu sou menina, eu também quero boneca. Primeira vez que eu percebi que eu não era discreto. Eu acho que foi. Tô me lembrando. Quando eu era pequeno, minha mãe me pegou, sabe, fazendo o quê? Fazendo roupas de carnaval, de rainha de bateria, com os detalhes lá da minha avó, que minha avó é costureira. Aí eu olhei pra trás assim, mãe... Aí dali eu não tive nem armário mais pra entrar, né? Eu já me assumi dali diante e não fiquei preocupado em ser discreto ou não. Acho que foi uma vez vamos lá pra escola, eu tinha uns 6 anos, um garoto falou pra mim que eu tinha a voz feminina, de menina. Aí eu percebi que eu era diferente. Discreto, não sei. Discreto eu não sou, eu acho. Meu primeiro crush. Até engraçado de dizer. Foi na escola. Devia estar na 2ª ou 3ª série. Era um menininho bem gente boa. Trocando a pele, tirando a roupa, mostrando a minha cara. Olhar no espelho, sentir o orgulho de ser o que é. Ser homem ou mulher, tudo é normal. Despir os conceitos incertos, viver o mundo real. Ser homem ou mulher, tudo é normal. Exemplos de roteiros sobre a cena.
posso viver sem música. O que eu vou fazer? Eu não deixo ouvir música, não deixo. Deus me ajuda. Me ajuda. O que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou fazer? Por que eu não deixo? Por quê? Eu só quero ouvir música. Eu só quero ouvir música. Eu não posso ouvir música, eu não posso ouvir nada. Tô ficando louca. Eu tô ficando louca sem música. Me ajuda, Deus. Me Miriam! 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 Miriam? Um roteiro pode passar por inúmeros tratamentos até sua versão definitiva, o produto final. Podem haver algumas alterações nas histórias e na trajetória dos personagens, caso você encontre alguma incoerência. Revisões são pequenas mudanças dentro do roteiro finalizado, inserção de algum trecho de diálogo, inserção de pequenas cenas devido a algum pequeno furo na história, reescrever pequenas ações e ainda correções gramaticais e erros de digitação.
É importante sempre pegar o seu roteiro e oferecer para algum amigo, algum conhecido ou alguém que entenda de roteiro ler para lhe dar algumas observações. Isso ajuda muito no processo dos tratamentos e revisões. Alguns termos técnicos básicos que vão te ajudar na hora de escrever. Off-screen. Off-screen é uma expressão relacionada ao som de vozes em uma cena. Ela é utilizada quando no roteiro se quer marcar uma voz de alguém que não está visível, mas está fisicamente presente na cena. Voice-over. Voice-over também é referente às vozes na cena, mas ao contrário do off-screen, é inserido quando ouvimos a voz de alguém que não está visível e nem está presente fisicamente na cena, como um narrador, por exemplo. Background. Em roteiros, essa expressão também é mais comumente utilizada para se referir aos sons, mas pode ser usada para cenário e outras inserções. De forma bem simples, podemos dizer que o background é aquilo que está no fundo, que tem menos destaque na cena em relação aos outros elementos. Uma música em background, por exemplo, é aquela que quase não se ouve e que fica realmente no fundo, dando lugar de destaque para outros elementos como a voz. Dicas de softwares de roteiro. Existem programas especiais para quem precisa criar roteiro. Vamos deixar aqui alguns links de programas bem eficientes nesse sentido. Então chegamos ao final do nosso processo criativo de roteiro de cinema, independente de forma rápida e objetiva. Quem tiver alguma dúvida, basta entrar em contato conosco através do e-mail experimentalfbrasil@gmail.com ou nas minhas redes sociais que estarão na descrição deste vídeo. Espero que todos tenham gostado e até mais!